Novamente lá na minha maquineta na AWS, por quê? Porque agora nós vamos começar a falar sobre um cara que é sensacional, ok? Que é o que realmente interessa pra gente aí, que é o que vocês vão interagir no dia a dia, que é o que? É a possibilidade de você pegar e fazer aí um querido idolatrado gerenciamento de container de uma maneira que você vai ter um orquestrador para essa bagaça, ok? Imagina o seguinte, a partir do momento que você está lá brincando com o container, só por brincadeira mesmo, passar tempo, pô, é legal, você não precisa de um orquestrador, mas a partir do momento que você tem containers e precisa fazer com que aquilo se integre com outras ferramentas, ou então que seja utilizável para outras pessoas, é fundamental que você tenha um orquestrador, ok? Dois orquestradores hoje bastante conhecidos, dois mais conhecidos, o Swarm e também o Kubernetes, ok? São os dois caras que vocês vão ouvir falar para tudo que é lado, o Swarm e o Kubernetes. São esses dois caras, ok? Cada um tem as suas características, evidente, o Kubernetes tem um pouco mais de recursos do que o Swarm, mas, para todo mundo que precisa de um orquestrador, que não precisa de fazer nada de rocket science, né, de ciência de foguete aí, né, o Swarm, olha, supera as expectativas, ok? Por quê? De uma maneira muito simples, você consegue fechar um cluster Swarm para fazer orquestração dos seus containers e quase que default, você tem, default mesmo, você tem um ambiente seguro, que a comunicação entre os nodes é totalmente segura, você tem um ambiente em HA, em alta disponibilidade, ou seja, se um nó cair, o outro vai responder, você não vai ter downtime da sua aplicação. Você tem distribuição de carga, balanceamento de carga logo também nativo, se você está usando services, você vai ter o balanceamento de carga entre os containers, ou seja, não tem menor motivo de você utilizar containers sem ter um orquestrador. Outro detalhe, se eu estou utilizando a minha máquina aqui no Mac, por exemplo, no dia a dia que eu estou trabalhando, eu tenho também um Docker Swarm instalado nele. Por quê? Eu instalei o Docker aqui no Mac e fui lá e iniciei um cluster. Evidente, eu tenho um nó, mas é o que eu preciso para que eu possa testar os meus compose files na criação de services e tudo mais, da mesma maneira como se fosse no ambiente produtivo, ok? Então pensa assim que o Swarm é mais um orquestrador, né? É um orquestrador que já vem built-in do Docker, você não precisa instalar absolutamente nada, tem o Docker lá, já tem os Docker Swarm, você só precisa iniciá-lo, ok? No Swarm você tem duas características importantes, dois papéis dentro do cluster bastante importante. Um é o manager e o outro é o worker, ok? Manager e worker. Qual que é a diferença desses dois caras, né? Qual que vai ser a diferença entre o manager e o worker? O worker, a principal função dele é carregar o piano, é somente ter containers em execução, ou que ele vai ter lá os containers em execução e é isso aí, beleza? Já o manager, ele tem um trabalho mais nobre, porque o manager conhece, sabe todos os detalhes do cluster, é no manager que está toda a administração do meu cluster, então o manager sabe aonde estão todos os containers de todos os serviços, ou, por exemplo, se eu tenho o meu serviço, só tem um container em execução que está no nó 3, o manager sabe desse cara, então se alguém bater nele, ele vai saber redirecionar isso, ok? Toda a informação sensível do cluster está no manager. O manager também executa containers? Também executa containers. Você pode executar tranquilamente containers no manager, beleza? Diferente do Kubernetes, que não é recomendado no Swarm, é bem comum. Por exemplo, eu tenho um cluster lá, sei lá, onde eu trabalho hoje, eu tenho 5 nós num ambiente lá, tenho um cluster separado de 5 nós. Desses 5 nós, 3 são managers e 2 são workers. Por quê? Aí entra uma outra conversa que vocês têm que gravar isso, guardar na cabeça de tudo que é jeito. Por quê? Quando você está utilizando um cluster Swarm, você tem esses dois papéis, manager e nodes. Mas qual que é a resiliência do meu cluster? Como que funciona essa resiliência? Eu vou ter um cluster em HA se eu tiver 2 nós, por exemplo? Manja, todas essas perguntas são importantes. Por quê? Como que funciona a continha? Se eu tenho lá dois nodes e coloco os dois como manager, se eu coloco um só como manager e outro como worker, se esse cara cair, se o manager cair, meu cluster foi para o saco, eu perco o meu cluster, ok? Agora, no cenário que eu tenho 2 nós apenas e os 2 são managers, se um dos 2 managers cair, mesma coisa, eu também perco meu cluster inteiro. Se eu tenho 3 nós e os 3 são managers e um dele cair, aí eu tenho resiliência e o meu cluster segue a vida. Como que funciona essa continha?
Pensa sempre assim, ó, para o cluster Swarm estar ativo e funcionando, eu tenho que ter pelo menos 51% dos meus nodes managers funcionando. O que acontece? Se eu tenho 2 managers e ele caiu, um deles caiu, o que vai acontecer? Eu tenho só 50% do meu cluster, do meu manager, ou seja, eu perdi o meu cluster. Se eu tenho 3 managers e eu perdi um, eu ainda tenho lá por volta de 66% do meu cluster, por isso que ele continua sadio, ok? Detalhe, se eu tiver 4 clusters managers, o que vai acontecer? Se eu perder um, tudo funciona de uma boa. Se eu perder 2, perdi meu cluster inteiro da mesma forma. Então, nesse caso, sempre compensa ter um número ímpar, né? Se eu tenho 3 ou se eu tenho 4, vai dar na mesma, da mesma. Se eu tenho 3 managers ou 4 managers, eu tenho o HA para segurar a onda se eu perder apenas um nó. Agora, se eu tiver 5 nós e esses 5 nós for manager, o que vai acontecer? Eu perdi um, ainda tenho 4 em execução. Se eu perder 2, eu ainda tenho 3 lá em execução, ou seja, tenho mais da metade dos meus managers em pé. Eu tenho que ter mais de 50% dos managers em pé para o meu cluster estar saudável. Guardem isso na cabeça sempre, ok? Aí você vai falar assim, então beleza, Jefferson, então foda-se o Node Worker, eu vou colocar tudo manager e que se foda. Não, não é bem assim. Por quê? Quando você tem um cluster Swarm, você tem um esquema chamado de eleição, né? Quando um manager cai, rola uma eleição que vai eleger o próximo manager ativo. Afinal, se eu tiver 3 managers, um desses caras é o ativo, né? O cara que está trampando ali na frente do cluster. Então, toda vez que cai um manager, rola essa eleição. Se eu tiver 10 nodes, e esses 10 nodes forem manager, quando rolar essa eleição, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai demorar mais tempo para ter o eleito lá, porque ele vai ter 10 nodes, 10 candidatos, e aí vai levar mais tempo. Então, a possibilidade de downtime pode ser maior, ok? Então, pensem, não é quantos mais manager melhor, você só precisa ter a ideia da quantidade de manager que você pode perder. Então, se eu tiver 3, eu posso perder 1. Se eu tiver 5, eu posso perder 2. Se eu tiver 7, eu posso perder 3. E por aí vai. Tenha isso na cabeça e combina com o seu negócio. Aí é sucesso, né? Combina, que eu digo mano, explica. Se eu tiver isso daqui, eu vou perder, será? Vai explicando como que pode ser a vida triste em casos de downtime. Beleza? É isso aí. Então, esse aí é o Swarm, é o que nós vamos começar a ver a partir de agora, certo? Voltando lá para a nossa querida idolatrada telinha aqui, onde está o nosso Elliot, lá tudo bonitinho. O que nós vamos fazer? O Docker está instalado aqui nessa máquina. Deixa eu ver se tem algum container em execução. Docker Container LS. Tem um que está o registry ainda. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer o quê? O meu Docker Swarm init. Perceba que agora eu tenho um novo subcomando que nós vamos ver, então vamos dar o help de sempre. Aí eu tenho o CA, que é para mostrar ou fazer a rotação dos certificados, o init para inicializar, o join, que é para entrar no cluster, o join token, que é para manipular os tokens, o leave, sair fora do cluster, unlock, para eu destravar o meu Swarm, unlock key, vai fazer o gerenciamento, né, desse unlock aí do meu cluster, e por fim nós temos o update, que vai fazer o update no Swarm. São esses comandos que nós temos lá dentro do Swarm, certo? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou iniciar o meu, não inicio um de vocês ainda, ok? Docker Swarm init. Vou dar um enter aqui na bagaça, ele vai iniciar. Perceba que ele falou assim, ó, Swarm inicializado, maravilha, ele é o manager. Para adicionar novos nós, executa essa linha aqui, beleza? Vou dar um node ls lá, tá vendo? Só tem um. O que eu vou fazer aqui? Dividir a minha tela em 2 e vou conectar lá na nossa querida idolatrada AWS para que nós possamos seguir com a bagaça. Eu criei 2 máquinas lá, tá acabada de criar as máquinas, não tem nada nelas ainda, beleza? Fiz a criação agora, para mostrar como que é fácil criar o nosso cluster. Então, dá um yes aqui, dá um yes aqui. O que eu preciso fazer aqui? Deixa eu subir para root, deixa eu arrumar o hostname, colocar Elliot02, e aqui embaixo eu colocar Elliot03, 03. Pronto, deixa eu dar um sudoku aqui para passar para root também. Dá um bash aqui. Maravilha, ó, tá aqui, certo? O que eu preciso fazer nesses caras aqui? Somente aquele nosso querido cur-fssl https get.docker.com
bash para fazer a instalação do Docker, que não está instalado ainda. Vou dar um enter aqui, fazendo a instalação desses dois nós aí nosso, ok? Então, mais um tempinho, em ritmo de festa que balança o coração. Eu ia fazer a instalação, é rapidinho a instalação, não demora, né? Deixa eu dar um gole d'água enquanto isso. Maravilha, Arnaldo. Vamos esperar mais um pouquinho, está fazendo a instalação. Quero ver outra vez os seus olhos em noite serena. Olha só, os dois já fizeram, que está nos finalmente, né? O que eu preciso fazer? Copiar esse Docker Swarm Join daqui de cima, copiei ele e eu tenho que executar nos meus nós. Então, eu vou executar aqui no 2 e eu vou executar no 3. Beleza? A partir desse momento, deixa eu aumentar aqui a tela de novo, Docker Node LS, e perceba, tem o Elliott 2 e o 3 como read e ativo, e esse cara aqui está como líder. O que eu vou fazer agora? Docker Node, promote no Elliott 2, quero promover ele. Promovi. Vou lá no Docker Node LS, perceba, preencheu aqui o status, só que não como líder. Líder é só quem é um ativo, que é esse cara aqui agora, certo? Esse aqui está como reachable, ou seja, alcançável. Vou fazer a mesma coisa com o nó 3, passar ele para manager. Olha só o que acontece, o Docker Node LS, está lá os 3 para manager. Não quero mais que o 3 seja líder, aí, que seja manager, que eu faço demote. Olha só, já não é mais. Se eu vier aqui na máquina 2, por exemplo, vim aqui na máquina 2 e eu vou dar um Docker Swarm Leave e Enter. Tomei o erro. Por quê? Ele sabe que ele é um manager, então ele não pode sair com o leave, ele tem que sair com o leave menos F. Lembre-se sempre disso, beleza? Só esse detalhezinho bonitinho de ai meu Deus. Um detalhe é especificar a interface de rede, se eu tiver mais de uma. No meu caso aqui, eu só tenho uma interface de rede, ó. Só tem uma interface de rede que é a ETH0. O resto é tudo do Docker, né? Só ETH0. Mas se eu tivesse ETH0 e ETH1, no momento de subir o meu cluster, é fundamental que eu faça assim, ó. Faço o meu init lá da vida, mas eu passo aqui uma flag chamada advertise-addr, advertise address. Por quê? Eu vou passar aqui qual que vai ser o IP do meu cluster, qual é a interface que ele vai usar, qual que é o IP aí. Então, se eu quero que ele use a interface ETH0 como IP do meu cluster, que vai se comunicar com todo o cluster, põe o IP da ETH0. Se é da ETH1, da ETH2, por aí vai, é dessa maneira que eu subo, certo? Não esqueçam disso daí que é importante.